Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Nessa edição do Diário Entrevista, a gente recebe aqui no nosso estúdio a arquiteta Tassiana Fischer para a gente conversar um pouco sobre a profissão e sobre a trajetória dela na área. Bom, antes da gente começar realmente a entrevista, eu gostaria já de agradecer a tua presença aqui hoje. Obrigada. É um prazer estar aqui e um prazer sempre falar sobre arquitetura. Bom, Tassiana, a gente já estava falando um pouquinho antes de começar, né? Você vai completar 30 anos nessa área e eu gostaria que você contasse um pouquinho, compartilhasse com a gente como que surgiu para você, como você chegou até a arquitetura, como que a tua trajetória começou. Na realidade, eu já contei algumas vezes essa história, mas a arquitetura veio para mim através de uma experiência familiar. Então, o meu pai sempre gostou de obras bem feitas, de projetos bem executados, né? E quando ele foi construir a nossa casa, né, a casa que eles moram até os dias de hoje, ele contratou um escritório de arquitetura de Blumenau. Na época nós tínhamos poucos escritórios de arquitetura na região e algo que foi bem interessante foi a questão de que ele realmente foi atrás de um escritório de arquitetura que ele se identificasse. E eu participei desse processo, a gente entrou na casa finalizada quando eu tinha 15 anos, então dos 13 aos 15 eu participei desse processo de projeto, de escolhas, de visitas à loja de materiais de acabamento e acabei me identificando com a área. Então foi algo que surgiu na minha vida um pouco antes do vestibular. Anteriormente até pensava em cursar administração. Querendo ou não, acaba que no escritório você também exerceria o ramo administrativo, né? Exatamente. Sim. A arquitetura, ela, querendo ou não, hoje no nosso escritório, vou fazer 30 anos de formada, estou com um escritório aqui em Rio Negro há 28 anos e eu acredito que é um dos maiores escritórios aqui do Planalto Norte catarinense. Então, administrar toda essa equipe, né, setor administrativo, arquitetos sócios, né, eu tenho, mas também toda uma equipe de arquitetos e outros profissionais que trabalham no desenvolvimento dos nossos projetos. Então, eu acredito que o desafio de administrar seja tão grande quanto o desafio dos projetos. Com certeza. E quando que você olha, né, para o início da tua carreira como arquiteta, para hoje, o que você acha que mais mudou? Olha, eu acredito que hoje, uma das coisas eu acho que bem importante é a questão da informação, né? Eu acho que isso acontece nas diversas áreas, não é só na área de arquitetura. Então o cliente tem acesso a muita informação técnica e muita informação visual. Mas a grande questão é filtrar tudo isso e colocar adequadamente no seu projeto, né? Então eu acredito que hoje é mais difícil fazer uma obra do que antes, porque você tem muita tecnologia envolvida na própria obra e o cliente fica muitas vezes perdido com esse excesso de informação. E uma das coisas que eu percebo uma mudança muito grande aqui na minha carreira é a procura pelo profissional de arquitetura era muito menor, então as pessoas normalmente diziam que isso era um luxo, né? Que na verdade não é, eu acho que hoje as pessoas têm consciência já disso e isso eu nem discuto mais, eu acho que essa consciência já existe, mas o que eu percebo é uma procura muito maior na área comercial. A gente percebe que assim, os nossos projetos residenciais sempre foram num número bem considerável e hoje a gente mescla comercial e residencial. Por quê? Eu acho que devido à importância que as pessoas estão dando realmente pro espaço. Né? Elas estão vendo que um bom projeto muda a questão da qualidade de vida das pessoas dentro desse ambiente. Então, assim, as empresas percebem isso quando o ambiente dos seus colaboradores está adequado. O comércio percebe isso quando o seu cliente entra, elogia, se sente bem, né? Então hoje a gente está com inúmeros projetos comerciais, alguns de grande porte, tanto na nossa cidade quanto na região. E bem diversificados. E como vocês fazem essa gestão desses projetos? Porque, querendo ou não, cada projeto tem uma subjetividade também, é muito único, né? Para você imprimir a expectativa do cliente, né? Como que vocês fazem isso? Eu acho que é muito importante conversar, né? Então essa parte do briefing, da conversa com o cliente é extremamente importante.
eu sempre falo que eu sou uma pessoa que gosto de conversar, gosto de falar, gosto de conversar, mas às vezes numa conversa, essa escuta realmente ativa, né? De você escutar e tentar interpretar o cliente nas suas diversas opiniões, né? Porque o cliente, ele vem com opinião, ele vem com uma vivência, né? Então é bem importante essa conversa. E quando a gente fala de um projeto comercial mais específico, a gente tem situações, por exemplo, a gente está fazendo projetos de concessionárias, a gente está fazendo projeto de restaurantes enormes, né, falando de 1.500 metros quadrados, na área de alimentação. Então, quando são projetos que exigem uma técnica, uma informação mais precisa daquele determinado assunto ou algo mais específico para iniciar o projeto, a gente realmente vai estudar, né? É um constante estudo. Na verdade, assim, não tem como eu começar um projeto que não é o meu dia a dia sem estudar muito aquele tema e todas as informações que a gente tem. E em certas situações, até eu vejo que o cliente poderia contratar um arquiteto especialista no assunto, mas ele não tem a confiança que ele tem no nosso escritório. Então eu percebo que os nossos clientes, normalmente, eles vão adquirindo uma confiança, eles fazem as suas casas, daí eles contratam para fazer a sua loja, o seu comércio, ou para fazer uma reforma na indústria, porque eles têm a confiança no profissional, né? Então eles preferem nos contratar, mesmo às vezes a gente não sendo especialista na questão comercial num determinado momento, né? E eu digo que depois do projeto executado, a gente já, né, colhe frutos, né? Porque a gente percebe, assim, que no comercial você percebe rapidamente a diferença de um ambiente reformado ou de um ambiente completamente novo e bem projetado. E também bem pensado para as necessidades daquele ambiente, né? Com certeza. Então, assim, eu sempre defendo muito a questão da experiência, né? Que ao longo desse tempo eu fui adquirindo, porque tudo é muito importante. A gente não fala só de estética na arquitetura. A gente fala de dimensionamento, de fluxograma. Então, que é extremamente importante, né? Então, a estética não vem antes de uma planta bem pensada, de um layout bem pensado, né? Então, assim, uma é consequência da outra, né? E claro que o conjunto todo é que vai fazer a diferença. Mas eu acho que uma grande dificuldade hoje quando a gente fala com algumas pessoas, elas só pensarem na estética. E isso está completamente errado. Assim, a arquitetura é realmente uma profissão muito técnica, além de estética, na minha opinião. E, bom, o cliente chega para você e, como a gente já falou antes, são diversas referências que às vezes trazem já. A internet facilita para até o cliente entender o que ele quer. Mas ele te explica o projeto e você vê que aquela referência não faz sentido, seja pelo ambiente que ele tá, seja pela necessidade que ele tem. Como que você equilibra essa parte do criativo e também do funcional? Bom, acima de tudo, eu acho que respeitar a vontade do cliente é muito importante, mas é claro que o meu papel como profissional é direcioná-lo da forma correta. Então, eu não abro mão de me posicionar. Com certeza, eu acho que o meu posicionamento é bem importante para realmente mostrar ele, né, para ele, para ela. Às vezes é o casal, né? Muitas vezes são empresários, né? Para mostrar o melhor caminho, assim. Eu acho que não tem como não se posicionar, mas sempre respeitando. E eu acho que colher dados, né? Quando a gente fala em comercial, a gente tem que ir atrás de informações palpáveis para defender o que a gente tá mostrando, né? Mas eu acho que sim, tem muita questão de estilo, né? Então, assim, tem uma arquitetura que eu acho que as pessoas que percorrem a cidade identificam um escritório. Eu acho que isso é muito visível e frequentemente eu escuto as pessoas falando: nossa, eu passei naquela rua, tenho certeza que aquela obra é do escritório. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem um respeito muito grande pelos desejos do cliente. E eu acho que isso também ajuda nessa construção de confiança que você falou antes, né? Eu brinco assim Brinco, e eu acho que é uma pura verdade, assim. Eu acho que arquiteto, você tem que ter uma afinidade. Você tem que se identificar com o profissional, você tem que confiar muito no profissional, porque a gente está falando normalmente de investimentos, e de investimentos
altos, né? Quando você fala de uma obra residencial, ou fala, você pode falar até de uma suíte, mas às vezes é o sonho da vida daquele cliente, né? E para ele representa muito. Então, cada cliente tem o seu poder aquisitivo e aquilo representa de alguma maneira um investimento da vida dele. Então, eu acho que, acima de tudo, respeitar isso, né? E ele entender que, às vezes, o investimento vai ser o mesmo. Ele pode investir bem ou mal, dependendo do projeto, né? Então, eu acredito que o nosso projeto faça muita diferença, realmente, até para o próprio investimento e economia, muitas vezes, das obras, assim, porque o retrabalho é algo que custa muito caro. Bom, a gente comentou um pouquinho sobre a tecnologia em relação à informação, né? Mas no trabalho prático de vocês, mudou muita coisa a forma de projetar e de executar as obras? Mudou. Então, assim, no projeto em si já mudou, porque, digamos assim, uma casa que era construída há 25 anos atrás, ela tinha um ponto de iluminação central no ambiente, né? Hoje a gente está falando de vários pontos de iluminação móvel, de tecnologia, de automação. Então, assim, existe muita tecnologia na obra propriamente dita, e essa tecnologia toda a gente usa também para fazer os projetos. Então, projetos que eram feitos à mão. Quando eu me formei, na verdade, a questão do AutoCAD e dos projetos no computador já era algo realizável, e a gente já, desde o começo, eu trabalhei com isso. Eu até hoje gosto muito de desenhar à mão, é uma particularidade minha, mas eu me formei já usando da tecnologia de AutoCAD e de outras ferramentas e softwares específicos de arquitetura. Mas no decorrer da profissão, o 3D começou, a imagem visual a ter muita ênfase, né? Eu brinco que o cliente chega no escritório, ele quer ver a imagem antes da planta, né? Ele quer ver o resultado final antes de entender propriamente dito o projeto. E com isso a gente tem que se especializar, tem que produzir imagens melhores. Algumas imagens e renderizações a gente faz no escritório com a equipe interna. Algumas vezes a gente até terceiriza, quando a gente precisa realmente de um projeto e de uma imagem mais específica. Às vezes o que acontece para a venda de um empreendimento, por exemplo, um edifício residencial, que às vezes o incorporador faz até a maquete para tornar aquilo mais vendável, né? Então a gente entende hoje que a imagem vende. Então a imagem tanto vende e convence o nosso cliente, quanto a imagem também vende quando a gente fala de investimento, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia mudou muito a nossa profissão, mas não mudou a essência. Eu acredito ainda que a cabeça pensante lá em relação a determinar as diretrizes do projeto, assim, a tecnologia realmente, nesse sentido, ela não altera tanto a maneira de iniciar um projeto, mas sim na maneira da dinâmica de você fazer um projeto executivo, de você levar as informações para a obra, a facilidade de você alterar um projeto hoje, né? Eu acho que nesse sentido a tecnologia agregou infinitamente, assim, na nossa profissão, como na maioria. Né? Exatamente. E como que vocês fazem, né? A gente pensa 30 anos de projetos, a gente foi mudando tanto de personalidade, de consumo, de ideias. E como vocês veem a sustentabilidade dentro dos projetos arquitetônicos? Olha, na realidade, eu acho que no escritório, digamos assim, eu comecei há quase 30 anos e eu fui, nesse período, eu tenho 2 sócios que ao longo desse tempo participaram e entraram no escritório. Então eu sempre falo que mente nova, agregando novas ideias, né? Mas eu acho que principalmente vem de uma premissa ali no escritório, que eu acho que a gente sempre estar atento às informações. E essas informações não é abrir, olhar um Pinterest, só o Instagram, mas sim, participação em feiras, viagens, tanto viagens culturais, a passeio, quanto viagens que a gente vai buscar realmente informação em feiras, né? Culturalmente, visitando museus. Então eu acho que o portfólio do profissional de arquitetura, ele é moldado dia a dia, né?
numa viagem que eu posso ir até Curitiba, consultar, vou num médico e eu vejo obras, eu me deparo com soluções diferentes e eu tô atenta a isso, porque uma coisa é você olhar, estar ali, mas outra coisa é você estar atenta ao material que está sendo usado, à tecnologia que está sendo empregada. Então, acho que a gente tem um portfólio grande de projetos, mas esse portfólio é resultado de muita pesquisa e a gente está sempre buscando novas referências e atualização dentro do mercado de arquitetura. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que você explicasse ou talvez falasse alguma coisa que as pessoas imaginam que é o trabalho do arquiteto e o que é da realidade mesmo do dia a dia de vocês. Normalmente as pessoas olham a arquitetura com bons olhos, né? Olham a arquitetura pro lado do belo, quando tá pronto, quando o ambiente já tá fotografado, finalizado, né? Mas assim, os perrengues antes disso são grandes. Os perrengues que eu digo por quê? Porque é um processo. Então, assim, é um processo que depende de muitas pessoas, né? Então, eu acho que a questão, todo mundo acha que, é arquiteto, é chique, é uma profissão legal, só trabalha com belo, mas não, a gente trabalha com muita técnica, a gente tem que ser muito exigente com os profissionais que estão atuando conosco, né? E eu brinco assim, que uma hora eu tô na valeta, na lama, outra hora eu tô definindo a altura da barra da cortina. E literalmente isso acontece no mesmo dia, né? Porque as obras estão em momentos diferentes. Nós temos no escritório cerca de 50 obras anuais, né? Acontecendo ao mesmo tempo, né? Umas iniciando, outras finalizando, umas na metade, no andamento. Então, assim, é bem diversificado a nossa atuação. Então, para quem está querendo fazer arquitetura ou se identifica na área, a gente posta fotos lindas, bonitas, tem a finalização, né, que eu falo que é um grande sonho para nós profissionais, quando a gente vê algo que a gente projetou finalizado, é um filho que nasce, mas existe a gestação, né? Com certeza. Todo o processo. Até porque essas obras, a gente tá falando delas aqui, mas elas levam um bom tempo para serem construídas. Sim, é um casamento, né? Eu acho que assim como o cliente procura se identificar com um médico que ele vai consultar, né? Com um psicólogo, ele tem que se identificar com o profissional da arquitetura porque é um casamento curto, que a princípio tem começo, meio e fim, mas esse fim às vezes não acontece, a gente percebe que os clientes gostam sempre da nossa opinião e a gente acaba criando um bom relacionamento, né? E eu acho que é esse bom relacionamento que traz muita reincidência de clientes, que é o que a gente percebe bastante no escritório. Bom, eu gostaria de agradecer de novo, Tassiana, pela tua presença aqui, pela essa nossa conversa. Obrigada a você pelo convite, eu acho que sempre é muito bom falar de arquitetura, da profissão, e explicar um pouquinho, né, a realidade do nosso dia a dia. Sim. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa entrevista. Mais informações e notícias você acompanha em Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.